O Business está de volta nesse cenário lindo e maravilhoso. Obrigado. E não estou me referindo a Felipe Ciani, e sim a essa série de lindas garrafas que estão aqui na nossa frente. E vou te falar, Ciani, nós brasileiros, a gente mudou a maneira com que a gente se relaciona com garrafas como essas durante a pandemia. Por exemplo, essas duas aqui são de gin. Principalmente por causa disso daqui, né? Por causa do gin tônica. Não especificamente esse daqui, porque esse daqui eu fiz um batizado pra você, né? Porque a gente tá trabalhando, então esse aqui é só água tônica com limãozinho siciliano. Mas tem cara da mesma gin tônica que a gente passou a fazer muito mais naquela pegada de, tô no home office, não posso sair, não posso encontrar os meus amigos, vou tomar um drink aqui em casa, que é o tal do consumo de indulgência. Isso aconteceu muito com a gente no Brasil durante a pandemia e foi o que disparou o consumo desse drink aqui, que já estava crescendo, já estava numa vertente bastante ascendente antes da pandemia, né? E outras bebidas acabaram surfando nessa mesma onda, então vários outros destilados, tipo, por exemplo, o whisky, também cresceu nessa época. E a cachaça brasileira também aumentou de mercado. Aqui, ó. Aliás, a cachaça, como item individual, segundo pesquisa da Euromonitor, é a segunda bebida mais bebida aqui no Brasil. Só perde para a cerveja, dá mais ou menos 500 bilhão de litros por ano. Nossa senhora, é muita coisa. É muita caipirinha. Né? É muita caipirinha para fazer, muita cachaça bebida durante a pandemia e desde sempre, porque é o destilado que a gente mais consome, que a gente mais gosta, é o que leva o nome do Brasil para fora e que, quando bem feito, né, cachaça de qualidade também é gourmet como qualquer outra bebida, né, como uísque, como gin, mas a gente tá no Brasil, né, gente? E quando você fala em bebida no Brasil, tomar uma no bar é cerveja. A maioria, mas assim, absoluta, gigantesca, esmagadora, do consumo é de cerveja. Dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente preparou agora, vê se você se surpreende tanto quanto a gente se surpreendeu. Só para dar um spoiler, o Brasil é o único país entre os 5 maiores consumidores de cerveja do mundo que aumentou demais o consumo. Vamos entender agora por quê. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais bebe cerveja. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Isso quer dizer que a gente, aqui no Brasil, bebe 7% de toda a cerveja produzida e bebida no planeta. Só em 2021 foram 14 bilhões de litros. Em segundo lugar, nesse ranking da bebida alcoólica, está o vinho, com cerca de 390 milhões de litros. Ou seja, muito atrás. E nesse mercado da bebida alcoólica, a pandemia gerou um efeito curioso. Em casa, os brasileiros acabaram bebendo mais. Em 2020, o nosso consumo de bebidas alcoólicas cresceu 5,3%. Um ritmo de crescimento bem superior ao visto antes da pandemia. Em 2019, por exemplo, o aumento foi de 3,5%. E o ritmo desse enchimento dos copos dos brasileiros cresceu ainda mais em 2021, no segundo ano da pandemia, e o nosso consumo cresceu 7,7%. Esse ritmo de crescimento não era visto desde 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. Esse aumento do consumo durante os anos da pandemia é explicado por uma questão comportamental. Já que a gente não estava indo em bares e restaurantes, muita gente recorreu ao supermercado para levar essas bebidas aos copos em casa. E nessa, de beber em casa, muitas vezes as pessoas conseguiam até comprar uma marca de cerveja, um rótulo de vinho um pouco mais caro do que aquele que a gente pediria no bar ou no restaurante. Olha, e não é só de marca consagrada, aquelas que fazem comercial na televisão, que o brasileiro tá enchendo o copo, não. De 2020 para 2021, o número de novas cervejarias cresceu 12% no Brasil. Mas é claro que as marcas tradicionais são aquelas que dominam o mercado. Entre as 5 primeiras colocadas no ranking das cervejas mais vendidas no Brasil, algumas coincidências. Todas são do tipo Pilsen, que são mais leves no sabor e também no bolso. A Ambev é a dona, fabricante de 3 dos 5 rótulos mais vendidos. Mas a liderança não é dela não, é da holandesa Heineken. Esse ranking começa com a Budweiser, tradicional marca norte-americana e que é produzida pela Ambev por aqui. Em quarto lugar está a Amstel, que é produzida pela Heineken. O Amis, do começo do nome da cerveja, é uma referência a Amsterdã, cidade do grupo holandês.
Em terceiro lugar, aparece a Skol, marca super tradicional da Ambev. Assim como o segundo lugar desse ranking, que é da Brahma, também uma marca da cervejaria brasileira. E o topo desse top 5 tá com a Heineken, da cervejaria holandesa. Juntos, esses 5 rótulos respondem por quase 60% de tudo que é vendido em cerveja nos supermercados. E agora, com a Copa do Mundo pela frente, as perspectivas para esse ranking aí são boas. Segundo o sindicato que representa as cervejarias, o mercado deve crescer 8% em 2022. Um ritmo bem maior que o visto nos anos anteriores. Então, um conselho: vai abrindo espaço na tua geladeira, porque as garrafas e as latinhas estão chegando.